Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Bruna. Eu não tenho costume de gravar vídeo para YouTube, então vocês desculpem aí qualquer coisa que tiver fora do lugar. Eu vou ser bem específica nesse vídeo, porque o intuito desse vídeo é apenas para ajudar com informações que eu busquei muito na época e não tive. Alguns meses atrás, o meu marido ele foi diagnosticado com adenoma hipofisário. E nós não sabíamos onde encontrar essas informações. Tudo começou quando, anos atrás, ele começou a sentir uma dor de cabeça muito forte. E foi seguindo ano, entra ano, sai ano, com essa dor de cabeça. Só que com o passar dos anos, essa dor de cabeça ela foi se tornando cada vez mais forte. Cada dia ela se passava mais forte e impedia ele de fazer mais coisas. Por fim, nesse ano, fez um barulho ali no vizinho. Por fim, nesse ano, ele foi ao médico, né? Porque sentia muitas dores. O médico pediu ele uma bateria de exames de sangue, de rotina, de urina, e pediu uma tomografia, pediu um raio-x também, para que fosse feito um diagnóstico em cima daqueles exames. Só que o médico era um clínico geral, a gente também não sabia do que se tratava. Na verdade, a gente imaginou várias coisas que pudessem vir a ser, porque também a gente não tinha conhecimento nem do que viria à frente para nós. Nesse momento que ele fez essa tomografia, que nós fomos levar esse resultado, foi diagnosticado com esse adenoma hipofisário. Nossa, nós ficamos estarrecidos com esse nome, era totalmente estranho, a gente não estava acostumado com isso, nunca tinha ouvido falar ninguém que tivesse. Prontamente eu comecei a buscar no YouTube, para que pudesse dar a gente uma luz, uma informação de alguém que tivesse passado por isso, que pudesse contar pra gente o que tinha acontecido, como é que foi o tratamento, porque quando o médico falou que era adenoma, ele falou que o tratamento era feito através de cirurgia. Adenoma é um tumor na hipófise, né? Então, a hipófise fica no cérebro. Então, um tumor no cérebro não é maligno, né? É benigno, mas de toda forma é um tumor. E no que ele cresce nesse local, que chama célula túrcica, ele comprime outras coisas que estão por lá por perto. Inclusive um lugar que chama quiasma, que o médico falou que é atrás dos olhos, né? Atinge as vistas de algumas pessoas, inclusive. Tem gente que também tem esse sintoma de enxergar menos, né? Porque vai pressionando o quiasma. Então, mas esse não foi o caso do meu esposo, foi só a cefaleia mesmo, a dor de cabeça e uma dor no pescoço que impedia ele, tirava muita qualidade de vida dele. Por fim, né? Por fim, ele já estava muito ruim. Então, ele orientou a gente que a gente fosse em um médico especialista, um neurocirurgião, em que pudesse fazer essa cirurgia e orientar a gente a respeito. Nós marcamos, como a gente mora no interior de Minas Gerais, o lugar mais próximo que teria esse especialista para fazer essa cirurgia seria em Belo Horizonte. Fomos até Belo Horizonte com esses exames, de posse desses exames, ele pediu mais exames quando chegou lá. De fato, ele falou que era mesmo uma cirurgia, que precisava fazer uma cirurgia, mas só que no caso do meu esposo, esse adenoma, esse tumor, ele é dividido, não no caso do meu esposo, o adenoma em si, ele é dividido em microadenoma ou macroadenoma. O micro, ele é menor que 10 milímetros. O macro, ele é maior que 10 milímetros. O do meu marido era 25 milímetros. Então, 2,5 centímetros por 2,2. Então, era um tamanho bom, né? Então, ele é um macroadenoma. Então, de posse dessas informações, o médico já passou um relatório para que a gente pudesse já agendar essa cirurgia. Estou até aqui de posse, estou verificando aqui alguns documentos para dar a informação correta para vocês da forma que foi passada para nós. Passar esse relatório para ele, para um centro de oncologia, que mesmo que não é maligno, é no centro de oncologia que faz esse tipo de cirurgia. É um tumor, né? Então, ele tinha que ser retirado. Ele podia ser retirado pelo nariz ou
com um corte no crânio e fazer a retirada. Até então, a gente só sabia que a gente tinha que agendar essa cirurgia. Como meu marido não tinha plano de saúde, a gente tinha que dar entrada pelo SUS. Voltamos à nossa cidade, fizemos mais alguns exames que o médico tinha pedido, que de todo modo ele ia precisar mais à frente. O médico falou, olha, você pode fazer esses exames, quando ele for fazer a cirurgia ele vai precisar desses exames. Voltamos a Belo Horizonte para fazer essa consulta para dar entrada, umas 2 semanas depois, nós voltamos a Belo Horizonte para dar entrada nesse relatório, com esse relatório, né, para ele fazer a cirurgia. Como era véspera de feriado, o médico que ia atender a gente lá no Hospital São Francisco, ele desmarcou. E nós não ficamos sabendo, mesmo assim, a gente já estava em Belo Horizonte, meu esposo falou, ô amor, vamos passar no neuro, né, no primeiro médico que a gente já tinha ido lá no Belo Horizonte, particular. Vamos voltar lá com esses exames para ele dar uma olhada? Voltamos, de fato, nesse dia ele nem tinha agendamento pra gente, não tinha horário. Nós tivemos que sentar e aguardar, porque a gente não tinha agendado horário com ele. A gente ia dar entrada na cirurgia, né, pelo SUS. Mas mesmo assim, ele de boa vontade atendeu a gente, olhou os exames do meu marido. No que ele olhou esses exames do meu marido, tinha um dos exames lá que chama prolactina. Ele estava em 2000 e alguma coisa. E o médico falou que esse exame tá alto, que era bom. A gente viu na referência, pelas referências que tem lá embaixo nos exames, a gente viu que de fato, a quantidade que estava ali não era uma quantidade de referência, não entrava em nenhuma daquelas referências que tinham ali embaixo. A gente sabia que tinha alguma coisa errada, mas não sabia do que se tratava. Só que, na verdade, esse errado virou certo. Por quê? Porque, como esse exame deu alterado, esse tratamento poderia ser feito através de medicamento. Aí a luz, né, o céu se abriu pra gente, a gente viu uma luz no fim do túnel, que poderia ser feito esse tratamento através de medicamento, por causa desse exame. Então, por isso que é muito interessante, gente, quem estiver fazendo esse tratamento aí de adenoma hipofisário, tem um outro nome também que eles dão para essa questão, que eu encontrei até na internet, chama hiperprolactinemia, para essa prolactina alta. Geralmente dá mais em mulheres, pelo que eu pesquisei. Não encontrei nada a respeito de homens. Mas sim, claro que tem e pode acontecer, mesmo que seja raro, pode acontecer, e foi o caso do meu esposo, aconteceu. Só que aí, daí adiante, ele tinha que ir em um endocrinologista. O médico passou, né, que aí já é uma questão hormonal, que aí essa prolactina estava em excesso. E aí, nós fomos nesse endocrinologista, nessa mesma época, nós fomos nesse endocrinologista, ele passou a medicação para meu esposo. Eu não vou estar falando o nome de medicação aqui, porque eu não acho correto isso, porque senão pode ser que alguém veja isso daqui e ache que eu estou falando para tomar já a medicação sem nem passar em médico. Isso é uma questão muito séria. Isso é uma doença séria, isso é um tumor, não é uma brincadeira, né? Então eu não vou falar nome de medicação, tá bom? Mas passou uma medicação, até então ele já tá tomando, já tem 3 meses que ele tá fazendo esse tratamento. Na primeira semana a gente já viu o resultado desse tratamento. Pra gente que achou que não tinha jeito, que era simplesmente a cirurgia e pronto, que foi o que tinha sido falado pra gente inicialmente, nós chegamos a pensar em fazer uma cirurgia particular. Perguntamos ao médico quanto ficava, ele não soube falar porque precisava de alguns dias de UTI depois de fazer essa cirurgia, né? E a UTI a gente sabe que é muito caro, então ele não sabia o valor, não sabia nem indicar pra gente. A família dele chegou a cogitar pagar essa cirurgia devido ao tamanho que já estava, né? Que o tamanho que estava do meu esposo era muito grande. Então nós resolvemos, gente, gravar esse vídeo. Eu resolvi gravar esse vídeo de acordo, né? Meu marido está de acordo, porque é uma história da vida dele, para ajudar as pessoas que não encontram, assim como eu, no caso de homens, sobre esse assunto do macroadenoma hipofisário. Eu fui muito breve nesse vídeo, talvez vocês fiquem com alguma dúvida, talvez eu possa ajudar em algo mais. Então, aqui embaixo tem essa parte que pode fazer comentário, então é só deixar uma pergunta.
E aí já fica esclarecido que eu não sou médica, eu não trabalho nessa área, tá? Todas essas questões que eu contei para vocês aqui, isso foi falado pra gente, o médico que falou pra gente, pesquisas que eu fiz e anotei, e eu resolvi contar, fazer esse vídeo para que mais pessoas tenham essas informações. Porque quando isso ocorre, gente, que o médico dá a gente um diagnóstico, eu me recordo do dia que o médico aqui deu o diagnóstico ao meu esposo, a gente só sabia que precisava de uma cirurgia que era um tumor. Então, a gente não sabia, maligno, benigno, a gente não sabia informação. A gente só teve medo, pavor, ficou apavorado. Era um mundo que a gente tinha que desbravar sem ninguém para contar. Não tinha ninguém perto que pudesse ter tido essa experiência e contar pra gente. A gente não encontrou na internet essa informação sobre alguém que tivesse tido esse tumor homem, entendeu? Eu encontrei vários, só que de mulher. Não encontrei nada que falava sobre homens. E alguns sintomas que mulher tem, homem não tem, né? Então, foi muito difícil, é um mundo novo, eu tive que desbravar isso sozinha e com a ajuda dos médicos, informação, insistir demais. É um conselho que eu deixo para vocês, para quem estiver assistindo esse vídeo aqui, não se contente com a primeira informação que você receber do seu médico. Não se contente. Pergunte mais. Pergunta mais, anota em casa, faz a pesquisa em casa antes, chega para o médico e faz mais perguntas. Toda consulta tem direito a retorno, então no retorno faz mais perguntas. Graças a Deus, não é um bicho de 7 cabeças. Eu acho que nem que se fosse para fazer a cirurgia não seria um mundo de 7 cabeças. Claro que uma cirurgia é assustadora, a gente tem medo, né, de como que ela funciona, de como que a pessoa vai reagir. Ainda mais meu marido, que nunca tinha passado por nenhum, não, nunca passou, na verdade, por nenhum tipo de tratamento cirúrgico que precisasse ficar internado, nunca passou por isso. Então, para ele seria muito mais difícil. Você imagina uma pessoa que nunca passou por isso? Vai ser bem mais difícil. Então, o conselho que eu deixo para vocês, se eu puder ajudar, faça perguntas, insista, pergunte bastante, faça exames, através desse exame de sangue que nós descobrimos que teria a opção da medicação. E isso para nós, gente, foi muito bom. Essa medicação, inclusive, ela dá pelo SUS. Eu não sei se é assim em todos os estados, eu não sei quem é que vai estar me assistindo e de onde que é. Mas se você consegue, que é um remédio de alto custo, você consegue ele pelo SUS. No momento, a gente ainda não tá pegando pelo SUS, porque o SUS, você tem que fazer um processo, né? Aberto um processo e você entra numa fila para conseguir, mas consegue. Depois que você faz tudo isso aí, consegue, eu sei que consegue. A gente já pegou muita informação a respeito disso. Caso eu não tenha falado sobre tudo, todas as dúvidas que você que está assistindo esse vídeo venha a ter, pode me perguntar aqui nos comentários, que se eu não responder os comentários, eu vou fazer um outro vídeo, vou citar para você e vou explicar a respeito disso. Quanto mais gente tiver informação, quanto mais gente souber disso, mais pessoas a gente ajuda, né? Às vezes a gente tá tão numa limitação de informação que a gente não vê uma luz no fim do túnel. Inicialmente foi o que ocorreu com a gente. Eu procurei a informação e não encontrei. Eu só encontrei coisas mais restritas, né? Coisas escritas por médicos, da literatura de médico. Então, é tudo muito fechado, é um linguajar muito diferente do nosso. Então, eu encontrei essas informações, estou repassando para vocês. Desde já falo com vocês, né? Eu já citei, vou repetir, eu não sou médica, não sou formada na área. Então, eu estou contando para vocês o que ocorreu com a gente, né? O que aconteceu na nossa família e que, graças a Deus, tem dado o resultado da medicação. Posso fazer também um outro vídeo contando como tá agindo essa medicação no corpo do meu esposo, como que ele tá reagindo a essa medicação, o que tá acontecendo, porque depois dessa medicação ainda tem outros sintomas que ele pode vir a ter devido à medicação. Mas graças a Deus as dores foram embora. No mês seguinte a gente voltou em Belo Horizonte, ele tornou a fazer esse exame de prolactina, de 2.000 e pouco veio para 1,9. Então ali o médico já teve a certeza que essa medicação já estava resolvendo para ele.
E agora ele tem um retorno no mês de janeiro para poder confirmar esse tratamento, tá bom? Obrigada pela atenção e até mais.